Olá, é um prazer estar falando para os novos oftalmologistas brasileiros. O CBO vai estar ao seu lado durante a sua formação e tenha certeza, o CBO vai estar ao seu lado durante a sua vida de oftalmologista. Então vamos aproveitar esse começo com o curso básico de oftalmologia e eu hoje vou falar do desenvolvimento e do controle da miopia. Tentarei quebrar alguns paradigmas, tentar mostrar alguns dados para vocês, para nós sairmos um pouco da informação da mídia social. Vamos ver um pouco as evidências e tentar entender melhor sobre o desenvolvimento e o controle da miopia. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse, nenhum relacionado ao tema da apresentação. Eu não tenho nenhuma relação de interesse com nenhuma empresa que tenha algum produto ou droga que tenha como objetivo diminuir a prevalência ou tentar controlar a miopia. Para falar de controle da miopia, nós temos que falar de epidemiologia, porque eu acho que esse é o primeiro grande viés nas informações pouco científicas que nós temos. É fato que 25% dos adultos nos Estados Unidos e na Europa Ocidental têm miopia. É fato que acima de 70%, chegando às vezes até 90% das pessoas podem ter miopia em algumas regiões da Ásia. No entanto, se nós olharmos o mapa mundial, nós vamos ver que a coisa não é tão homogênea quanto se pensa. Então nós temos aqui esse mapa que mostra o vermelho é míope, o verde é hipermétrope e o cinza é emétrope. Considera-se aqui emétrope nesse estudo quem tenha menos de meia dioptria de miopia e menos de 2,5 dioptrias de hipermetropia. A gente já começa olhando que existe uma diferença muito grande e que essa diferença me mostra o lado direito do mapa, ou seja, a região asiática, com uma prevalência muito maior de miopia, a região sul do hemisfério sul, uma prevalência muito menor de miopia. E se nós olharmos agora nesse gráfico, nós podemos ver aqui que nas regiões rurais, uma prevalência muito menor de miopia, assim como nas regiões asiáticas, uma prevalência muito maior de miopia. Então, resumindo, a epidemiologia da miopia mostra que regiões asiáticas urbanas são a maior prevalência, regiões rurais não asiáticas são a menor prevalência. Nós podemos até comparar aqui, nesses dois primeiros gráficos, que quando eu considero a região da Índia urbana e da Índia rural, já existe uma diferença muito grande. Mesmo na China, que tem uma prevalência muito grande de uma maneira geral, a região rural tem quase 25% a menos de miopia do que a região urbana. Nós vamos abordar essas características mais para frente. Outro mapa que me mostra dados muito semelhantes, no entanto, é referente a diferentes idades e diferentes anos em que foram medidas essas prevalências. Eu vou desde 83% em Taiwan, 46% no Japão, já 11% na Índia, 12% na Austrália, 10% na África e o Chile com 17%, o Reino Unido com 23%. Ou seja, isso aqui, apesar de um pouco mais flexível a obtenção dos dados, repete de alguma maneira aquilo que nós estávamos falando anteriormente. No entanto, em 2015 foi apresentado esse estudo mostrando o grande boom da miopia, de 20 para 70, 80%. É o que demonstra esse estudo, que em 40 anos ou em 50 anos aumentou de 20 para 50%. Primeira coisa a se pensar, todos os países asiáticos, como vocês podem ver aí. Tá? Então, isso talvez seja alguma verdade em algumas situações. Mas eu vou começar a quebrar o primeiro paradigma, porque a resposta mais fácil diz o seguinte: as crianças estão ficando míopes por causa dos celulares ou dos smartphones. Então vamos pensar nisso. Quando que os smartphones foram introduzidos para a população geral? Em 2007. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, que é um gráfico muito bem feito, de três países asiáticos, Taiwan, Japão e Singapura, entre 1975 e 2000, mostrando uma prevalência muito mais aumentada com o passar dos anos. Note que é 2000.
Em 2000 não havia telefone celular. Então, se os telefones celulares têm alguma importância ou não, pode até ser que tenha, mas com certeza não foi isso que causou o boom da miopia, tá? E de novo, vamos olhar o gráfico que nós acabamos de ver. Esse gráfico, ele acaba antes do advento do telefone celular, 2007. É aqui que foi implantado o telefone celular. Então, mais uma vez, o grande boom da miopia que existe em regiões urbanas asiáticas não foi causado pelo telefone celular, tá ok? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com algumas informações midiáticas que querem conseguir engajamento, como por exemplo, esse é um site que preconiza tratamentos de miopia com uma série de conflitos de interesse quase que escondidos, onde fala que metade da população da Terra vai ser míope em 2050. Vocês acabaram de ver comigo que tem regiões da Terra que tem menos de 10% de míope. Como pode isso se transformar em 50%? Ah, a gente tem que questionar, nós temos que ser críticos. Essa informação vem desse trabalho, que é de uma série de autores muito competentes, de muito valor, os autores. No entanto, eles publicaram o trabalho em 2016, falando qual seria a prevalência de miopia em 2050. Com 2 pontos do gráfico, eles estimaram 4 pontos do gráfico. Com 10 anos, eles estimaram 40 anos. Esse trabalho não tem a força para afirmar isso, mas com certeza esse gráfico foi uma ferramenta muito grande para as grandes manchetes midiáticas, tá? Então, vamos deixar bem claro que nós não sabemos se isso é verdade, e se isso for verdade, isso vai estar relacionado ou restrito a algumas populações específicas, tá bom? Então, o que é medido, o que é estimado é uma diferença muito grande. Será que nós teremos 5 bilhões de míopes em 2050? Tenho minhas dúvidas. Eu vou mostrar para vocês agora 2 estudos muito rapidamente que eu fiz, um no Parque Indígena do Xingu, e esse estudo foi feito em 2004 com 483 uh, pessoas dos povos originários, onde eu encontrei a prevalência de 4% de miopia, cicloplegiada. Essa é uma outra informação importante. A gente não pode falar de prevalência de miopia se não cicloplegiar, se não usar colírios cicloplégicos, tá? Então, no Parque do Xingu, parece que não tem uma prevalência tão alta de miopia quanto os 83% de Taiwan ou Singapura. Outro estudo foi feito em Pauini, na Amazônia, divisa com Acre. E em Pauini, o meu estudo mostrou, o estudo do Dr. Bruno Castelo Branco, foi tese de doutorado dele, 14% de míopes. De novo, uma prevalência bem mais baixa quando utilizado a refração cicloplegiada. Tá ok? Dr. Dácio Carvalho Costa escreveu um capítulo no livro de miopia do CBO que eu aconselho a todos lerem. Claro que aqui eu tenho sim um conflito de interesse, eu tive o prazer de ser um dos editores desse livro, eu com a doutora Sung e o doutor Paulo Augusto. Então, o meu conflito de interesse é apenas o ego, porque, obviamente, nós trabalhamos para o CBO de maneira completamente gratuita e voluntária. Não ganho nada se vocês comprarem o livro, mas o livro ficou muito bom. E aqui Dácio olhou para as diferentes prevalências de miopia já reportadas no Brasil. Um trabalho muito bem feito dele, e nós não vamos olhar com detalhes. Existem trabalhos mais bem feitos, outros menos bem feitos, trabalhos que seguiram uma metodologia muito boa, às vezes não. Mas o que nós vamos ver aqui? A enorme maioria das prevalências detectadas são menores do que 10%. Tem um trabalho que chama atenção, que é esse trabalho de 2020, de 20% no Ceará. Esse trabalho foi feito sem cicloplegia. Então, esse número com certeza não é real. Agora, os outros, o trabalho de Porto Alegre, o trabalho de São Paulo, o trabalho de Botucatu e de Natal, que dão prevalências maiores do que 10%, são trabalhos de regiões urbanas. Tá? Então, eu não posso falar em Brasil se eu não separar urbano de rural.
Aqui nós temos um trabalho interessante que mostra que realmente a prevalência de miopia aumentou com o passar dos anos. De novo, 2004 é o último dado desse estudo. Não existiam telefones celulares, tá ok? E aí nós vemos aqui nos quadrados pretos a prevalência de miopia nas diferentes faixas etárias de uma coorte ou de um grupo entre 1971 e 1972, tá? Aí depois de 18 anos, a gente vê a prevalência nas mesmas faixas etárias com os círculos. E nós vemos que em todas as faixas etárias eu tive um aumento da prevalência de miopia com o passar do tempo. Mas olha que interessante, né? Se eu olhar apenas para aquelas pessoas que tinham estudado mais do que 12 anos na sua vida, o aumento não é tão grande. Houve um aumento, mas não tão grande, tá? Aumentou de 30 para 40%, vamos dizer, aproximadamente. O que que isso demonstra? Que provavelmente existia um fator confundidor. Alguma coisa a mais aconteceu para que as pessoas passassem a apresentar mais miopia. O que eu, pessoalmente, já poderia supor. Houve uma migração rural, ou seja, uma migração rural para urbana, que a gente sabe que aconteceu em muitos lugares no mundo, também explicaria o aumento da prevalência da miopia, tá? Então vamos dar uma olhada em outros trabalhos a esse respeito. Isso aqui, como vocês são novos ainda, isso aqui são os óculos de um paciente meu com 28 graus de miopia, tá? 28 dioptrias de miopia. Quando falamos de miopia, nós podemos falar da prevenção, que é avaliar os fatores de risco, do tratamento, que seria o controle da evolução da miopia, e da reabilitação, correção do defeito miópico. Nós não vamos falar de reabilitação, mas quando eu falo de prevenção, quais são os fatores de risco? O mais importante, herança genética. Segundo, mais importante, a falta de exposição a ambientes abertos, e eu vou demonstrar isso para vocês. Isso pode acontecer porque talvez o espectro luminoso ou a luz que atinge os ambientes fechados não tenha o espectro luminoso tão amplo quanto o da luz em ambientes abertos. Ou porque em ambientes abertos você tem menos estímulos acomodativos. A outra prevenção do fator de risco seria o esforço acomodativo, que seria associado ao aumento da leitura. Cada vez mais isso perde força. Cada vez mais a gente percebe que não é tanto o esforço de leitura para perto que causa miopia, e isso se explica principalmente na influência dos terminais de vídeo ou dos celulares, dos computadores e dos tablets. Já no tratamento, a gente pode basicamente fazer o uso de colírios muscarínicos, bloqueadores muscarínicos, basicamente a atropina, a diminuição da acomodação através de lentes multifocais, o defoco miópico, que é uma teoria muito antiga que agora virou um produto. Então, todos os fabricantes de lentes produzem lentes em que alteram o foco da retina periférica com o objetivo de, teoricamente, diminuir a progressão da miopia. A ortoceratologia, que implica em usar uma lente de contato durante a noite, para que essa lente deforme a córnea e que no dia seguinte o paciente tenha uma córnea mais plana e, portanto, não míope. E há alguns estudos demonstrando que talvez esse tratamento levasse à diminuição da progressão da miopia. E as radiações luminosas? Tem agora alguns estudos mais novos mostrando que a luz violeta, não ultravioleta, e a luz vermelha poderiam contribuir para que a miopia evoluísse menos. Então, os fatores de risco, como eu falei, herança genética é o maior risco. Uma criança asiática com pai e mãe míopes tem 94% de chance de ser míope. O fator de risco, a chance de miopia de uma criança que tem o pai e a mãe míope é pelo menos 3 a 3,5 vezes maior do que uma criança que não tem nenhum dos pais míopes. Tá? Então, isso é inquestionável, mas nós não podemos fazer muito sobre isso, então nós não vamos falar sobre isso. Ambientes abertos, isso eu gostaria de falar um pouco mais. Eu vou mostrar esse trabalho, que é um trabalho um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar resumir para vocês.
Se eu olhar essas colunas, quanto mais alta a coluna, maior a chance de desenvolver miopia. Se eu pegar aqui essas primeiras colunas mais escuras, eu pego que essas colunas mais escuras se referem a crianças que usam muito a visão para perto. Mas eu vejo que, de fato, ela aumenta quanto mais para trás eu vou. O que quer dizer ir mais para trás? É ter menos exposição em ambientes abertos. Então, aqui é muita exposição em ambiente aberto, média exposição uh, e pouca exposição em ambientes abertos. Vocês veem que o risco de miopia vai de meio para 3. Se eu olhar aqui do lado esquerdo para o direito, por exemplo, para aquelas crianças que têm alta exposição em ambientes abertos, a quantidade de leitura não interfere muito. Vocês estão vendo? Vai de meio a 1, talvez. Então, esse movimento me mostra que é muito mais importante a exposição em ambientes abertos do que evitar a leitura ou o trabalho para perto na prevenção da miopia. Esse trabalho demonstra isso muito claramente. Eu vou tentar também resumir rapidamente. Aqui são crianças, filhos de chineses, que moram na Austrália e que moram em Singapura. E o que foi visto nesse trabalho? 3,3% das crianças da Austrália eram míopes, enquanto 30% ou 29,1% de Singapura eram míopes. Quase 10 vezes mais míopes em Singapura do que na Austrália. A conclusão, talvez intuitiva, seria dizer o seguinte: então as crianças de Singapura leem muito mais, né, do que as crianças da Austrália. Principalmente considerando que isso é em 2008, de novo, antes do advento dos celulares. No entanto, o escrutínio dos dados não mostrou isso. As crianças da Austrália, de Sydney, liam uma média de 4,4 livros por semana, enquanto as de Singapura liam 2,39. Então, elas liam menos e tinham 10 vezes mais miopia. No entanto, a grande diferença entre essas duas populações era a exposição em ambientes abertos, sendo que as crianças australianas tinham 14 ou 13,75 horas por semana de exposição em ambientes abertos, enquanto as de Singapura tinham apenas 3 horas. Então, existe aí não uma casualidade, mas uma relação importante entre a prevalência da miopia e a diminuição de exposição em ambientes abertos. Aqui tem um trabalho que demonstra, ou que repete, 4 trabalhos mostrando em todos eles que o aumento da exposição em ambientes abertos diminuiu a prevalência de miopia e diminuiu o equivalente esférico da miopia nos grupos que tiveram maior exposição. Obviamente, nós não vamos discutir todos eles, não há tempo para isso, mas eu quero discutir esse último trabalho porque eu acho que ele é emblemático. Nesse trabalho foram adicionados 1h20 de exposição em ambientes abertos por dia na escola para um grupo, e o outro grupo não teve isso. Então foi um total de 6h40 de exposição semanal. Nesse trabalho ele me mostrou que os novomíopes no grupo que teve maior exposição, né, de 6h40 por semana, foi de 8,4. Enquanto naqueles que não aumentaram a sua exposição a ambientes abertos, foi de 17,6. Demonstrando de novo uma correlação importante entre a exposição em ambientes abertos e diminuição da prevalência da miopia. Esse estudo é um estudo muito interessante que demonstra que em toda essa amostra de crianças com 12 anos de idade, eu tenho aqui região urbana, região 1, que é o suburbano longe, região 5, que é o dentro da cidade. Tá? Isso é dentro de uma cidade na Austrália. E nós temos que a proporção de crianças com miopia vai de 7% na região urbana a 18% na região dentro da cidade. Mais interessante, se eu pego agora os europeus caucasianos, ela vai de 1,9% para 8%. Se eu pego os asiáticos, ela vai de 29,2% para 55%. Ou seja, quanto mais urbano, maior a prevalência de miopia. Então, a conclusão desse trabalho é que realmente a vida urbana aumenta a prevalência de miopia. Então, a radiação luminosa. Nós temos aqui um trabalho demonstrando que a luz violeta é bloqueada pelos vidros, portanto, a luz violeta, não ultravioleta,
não atinge os olhos das crianças em ambientes internos, tá? Alguns óculos bloqueiam a luz violeta. Então, esse autor, que é o Dr. Kazuto Tsubota, do Japão, ele defende que nós temos que aumentar a exposição à luz violeta e que a exposição em ambientes abertos, de fato, teria o papel porque ela tem a luz violeta que não tem em ambientes internos. Aí ele demonstra isso em alguns trabalhos, mostrando que a prevalência de miopia ou o equivalente esférico foi menor no grupo controle. E quando é coberto, isso inverte. Então ele propõe um óculos que tenha luz violeta, obviamente ele tem um conflito de interesse, porque a patente desse óculos é dele. No entanto, um outro estudo, já bem mais novo, 2022, na população chinesa, 264 participantes de 8 a 13 anos, onde uma luz vermelha de 650 nanômetros, por 3 minutos, 2 vezes ao dia, 5 vezes por semana, ou seja, bastante intenso. Esse seria o aparelho que esses pesquisadores querem vender, e demonstra aí que a luz vermelha diminuiu de 0,8 em um ano para 0,2 o equivalente esférico dos grupos. Tudo isso precisa de mais dado para a gente poder confirmar. Uso de terminais de vídeo, essa é uma questão extremamente polêmica, extremamente bélica, as pessoas pegam isso muito passionalmente, né? Mas eu fui olhar do que tem de mais novo sobre isso, tá? Este estudo de 2020, por exemplo, que é um estudo que se propõe a avaliar a prevalência ou a importância dos celulares na prevalência de miopia, na verdade, ele tem apenas 4 trabalhos que poderiam ser considerados, que são os clinical trials. Um deles é um clinical trial randomizado. Quando a gente olha todos os outros trabalhos, a gente vai perceber que só tem um trabalho que mediu a miopia. Os outros eram questionários. Então eles concluíram que as crianças eram míopes porque elas falavam que não enxergavam bem. Então quando eu olho isso, eu tenho, na verdade, 2 trabalhos que avaliaram a miopia, os outros não avaliaram, então eu não posso falar, né, da influência do celular. Se eu olhar só o título do trabalho, eu poderia. E nesses 2 trabalhos que eles reportam, a chance de aumentar a miopia, considerando o tempo, para cada hora de uso de smartphone, é 0,9. Isso significa que teve 10% menos chance de ser míope quem usou o smartphone por hora de uso de smartphone, nesse trabalho. O outro trabalho, aqueles que usaram o smartphone por mais de 3 horas por dia, 85% eram míopes. Aqueles que usavam menos de 3 horas, 88% eram míopes. Ou seja, nesses 2 trabalhos me falam que o uso de celulares previne a prevenção da miopia, o que provavelmente também não é verdade, tá ok? Então vamos olhar agora em outro trabalho, né? Então esse trabalho fala assim, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da miopia? Aquilo que eu já havia falado para vocês. Se nenhum dos pais é míope, 83%. Se os 2 pais forem míopes, 89,5% neste trabalho. Atividade externa, horas por dia. Esse trabalho usou muito pouco, 2 horas é muito pouco, né? Mas, de novo, 88% de chance se fica menos de 1 hora por dia, 70% de chance fica mais de 2 horas por dia, o que dá as 14 horas, então não é tão pouco assim. Trabalho para perto. Então, se você fica menos de 2 horas por dia lendo ou usando o celular ou usando qualquer coisa para perto, você tem 85% de chance de ser míope. Se você fica mais de 8 horas por dia, você tem 86,8% de chance de ser míope. Muito próximos. Não só são próximos, como não há diferença estatística. Se eu usar só o smartphone, se você não usa o smartphone, 89,7% de chance de ser míope. Se você usa mais de 3 horas, 84,6% de ser míope. De novo, não estatisticamente significante. No entanto, mais uma vez mostra que o uso do celular por mais de 3 horas, você tem menos chance de ser míope do que não usar. Então, as evidências têm nos mostrado cada vez mais
que a importância dos telefones celulares não é tão grande quanto nós gostaríamos que fosse, ou quanto a mídia social nos mostra, tá? Se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, o risco de miopia associado ao uso de celulares. Aqui, ó, o risco de 1,21 em adultos, 1,31 em crianças, nessa amostra geral. Na hora que eu vejo o tipo de trabalho, eu vou ter estudantes universitários com 1,22%. Esse é o único fator que é estatisticamente válido, porque a linha não cruza a linha vertical. Se eu dividir por continente, isso é verdade na Ásia, isso é verdade na Europa. Isso não é verdade nos outros continentes. E se eu olhar da época, isso é verdade apenas depois de 2015. Tá? Então, mais uma vez, Ásia, qual é a chance, qual é o aumento da dioptria por ano associado ao uso de smartphones? Na Ásia é grande, tá? Então é 0,48. Mas, de novo, na Europa não é estatisticamente significante, na América do Norte não é estatisticamente significante, na Oceania não é estatisticamente significante. Esse trabalho vai ser o último que eu vou apresentar e ele mostra o risco ou a chance, né, o odds ratio, do desenvolvimento de miopia, vendo várias variáveis. Eu vou para aquelas que são positivas. Lição de casa maior do que 2 horas por dia. Tá, isso é avaliado na última semana. Existe um risco de 1,19, isso quer dizer 19% a mais de chance de ser míope. Tá ok? A distância entre os olhos e o livro maior do que 33 centímetros. O risco de 0,77. Isso quer dizer que tem 23% mais chance de ter miopia aqueles que leem mais perto. Então é bom a gente considerar. Então, apesar de várias outras evidências não mostrarem, esse trabalho que é muito bem feito demonstra algumas importâncias. Uso de TV, mais do que 2 horas por dia, 1,32%. Isso quer dizer 32% mais chance de ser míope se ficar mais do que 2 horas por dia na TV. Lembre dos fatores confundidores. Lembre dos fatores confundidores. Provavelmente, aquelas crianças que ficam mais de 2 horas por dia na TV ficam menos tempo em ambientes abertos. Tá ok? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Eles fazem uma relação com o tipo de iluminação, que a gente não vai entrar. Agora, se os dois pais forem míopes, 3%, 3 vezes, né? O risco é 3 vezes maior de ter miopia, que é aquilo que eu falei. Esse é o grande fator de risco. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é esse aqui, ó. Os pais restringindo as crianças de usar eletrônicos. Não é significante. Isso quer dizer o quê? Você falar para uma mãe, tira o celular do seu filho, não interfere na progressão da miopia. Por que eu falo isso? Porque esse é o nosso dia a dia do consultório. A gente tem que sempre pensar 2 vezes antes de restringir uma atividade de qualquer criança. A criança que não usar o celular hoje pode ser aquela que vai ter dificuldades sociais no futuro. Então, o celular é uma coisa perigosa? Eu acho que é em muitos assuntos. Mas com relação à miopia, se ele tiver um papel, é um papel muito menor do que a mídia social vai apresentar. Conforme eu havia dito anteriormente, a miopia, uma das maneiras de prevenir ou diminuir a progressão da miopia é o uso da atropina. Gostaria de relembrar que eu não tenho nenhum potencial conflito de interesse relacionado a esta apresentação. Então, o uso da atropina tem vários trabalhos científicos, tem bastante evidência sobre o uso da atropina no controle da miopia. Mas eu vou querer discutir com vocês o trabalho mais seminal, ou talvez o mais importante, que avaliou o uso da atropina em diferentes concentrações por 3 anos num grupo grande
de pacientes. Esse trabalho foi publicado em 2023, o que é não muito tempo atrás. Tem uma série enorme de autores, tá? E o que ele demonstrou? Nós temos aqui na primeira coluna os placebos, ou seja, não usou nenhuma atropina, e eu tive o equivalente esférico, na mediana do equivalente esférico, de 3,73 dioptrias de miopia. No grupo que foi o melhor deles, que foi o grupo 0,01%, a miopia foi 3,28. Isso leva a uma progressão 0,45 menor usando a atropina do que usando o placebo. Agora, vamos pensar nisso. Esse estudo é por 3 anos, tá? Ou seja, a eficácia do tratamento utilizando os dois grupos foi de 0,07 dioptrias a 0,15 dioptrias ao ano. Ou seja, nós estamos falando em números muito pequenos. Então, quando a gente fala em eficácia, e lembra que eficácia está no título desse trabalho, é difícil falar que um trabalho, uma droga que deixa o olho 0,07 dioptrias menos míope que o não tratado é eficaz. Ou que 0,15 dioptrias do que o olho não tratado seja eficaz. Se nós olharmos, sendo mais justo, a diferença de 0,10 a 0,24 dioptrias em 3 anos, 0,03 a 0,07 dioptrias por ano. Quando eu comparo exatamente o número mais preciso. Mas com P 0,01. O que eu quero dizer com isso? Os autores falam assim, esse tratamento foi 0,07 dioptrias por ano melhor do que o outro. Mas, de novo, é 0,07. É pouco. Então, a atropina tem efeito? Eu acho que tem, mas a gente tem que esperar dados reais. Quando a gente olha para os efeitos colaterais, conforme o esperado, né? Eu não tenho nada com o grupo placebo, mas eu tenho por volta de 1 a 3% dos pacientes apresentando alguma queixa relacionada à midríase, à visão embaçada e o edema de pálpebra. A conclusão desse trabalho, que lembrem, tem eficácia no seu título. Os resultados desse clinical trial sugerem eficácia da atropina 0,01 por todos os pontos que foram comparados com o placebo. Essa eficácia e segurança observada sugere que o uso de baixas doses de atropina podem prover uma opção de tratamento para a progressão da miopia em crianças. Você fala, nossa, mas foi tão pouco eficaz, né? Vamos dar uma olhada quem são os autores desse trabalho. Os autores desse trabalho estão aqui todos os conflitos de interesse de cada um desses trabalhos, desses autores. Primeiro, ele recebe pagamento da Viluma. O segundo recebe tratamento da Viluma. O terceiro recebe bolsas da Viluma. O quarto recebe pagamentos pessoais da Viluma. O outro recebe bolsas da Viluma, Viluma, Viluma. Todos os autores são relacionados à Viluma. Eu não sabia o que era Viluma, eu fui atrás. A Viluma é uma empresa que se propõe a comercializar a atropina. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, nessa época, a Viluma tinha duas pesquisas para atropina em crianças e atropina em crianças com miopia na Ásia, Oeste e Europa. Então, esse era o pipeline das drogas que eles tinham que ter. Então, assim, a gente tem que olhar com mais calma e com mais parcimônia os resultados apresentados. O outro assunto que eu gostaria de abordar com vocês é o uso de lentes de contato e óculos especiais. Todos esses assuntos foram abordados no livro Miopia do CBO. Eu aconselho que vocês leiam. Vocês vão lidar com miopia a vida inteira, tá ok? Então, o uso de óculos e lentes especiais, eu não vou entrar em detalhes das pequenas diferenças entre cada uma das abordagens, mas eu vou mostrar para vocês o resumo dos resultados das lentes de óculos que existem e se propõem a prevenir a prevenção da miopia.
Esse gráfico está aqui, foi eu que montei, com os dados disponíveis há 2 anos atrás, em qualquer fonte. Sejam publicados, a maioria não é publicado, a maioria é fornecido pelo próprio fabricante da lente. Como vocês podem ver, tem diferentes lentes, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum desses fabricantes. Mas o que nós podemos ver? Nós só temos um trabalho que avaliou por 4 anos. Esse trabalho, que avaliou por 4 anos, me mostrou que no primeiro ano ele diminuiu a progressão em meia dioptria. Bom resultado. No segundo ano, ele diminuiu em 0,25 dioptrias. No terceiro ano, em talvez 0,20 dioptrias, 0,2. E no quarto ano, um efeito de mais de 0,25 dioptrias. Ou seja, em todos esses, vocês vão ver que o primeiro ano é o ano que tem o melhor resultado. E o melhor resultado é meia dioptria. Na média, todas essas lentes preveniram a progressão de miopia no máximo de 0,3 dioptrias por ano. No máximo. Tá? Então, se nós olharmos essa lente preta aqui, ó, em 3 anos, ela corrigiu mais ou menos 0,6. Então é 0,2 por ano. Esse aqui em 2 anos, 0,25, 0,1 por ano. Essa outra azul aqui, ela preveniu a progressão de miopia em, vamos dizer que seja uma dioptria em 4 anos, dá 0,25 dioptrias por ano. E aqui foi menos ruim, foi essa lente azul escura, que corrigiu 1,25, 1,3 em 4 anos, o que dá 0,4 dioptrias por ano. Esse é o objetivo que a gente consegue ter. Então é importante a gente pensar que se esses óculos tiverem algum efeito, eles não vão fazer uma criança que ia ficar menos 10, ficar menos 2. Vai fazer uma criança que ia ficar menos 10, ficar menos 9. Tá ok? E o mais importante, nenhum desses estudos nunca foi feito com automíopes. São todas crianças com baixa miopia. Então, se houver eficácia, essa eficácia é demonstrada em baixa miopia. Muito obrigado. Eu queria agora encerrar com essa aula a parte do controle e da evolução da miopia.